Você sabia que em Velozes e Furiosos, Vin Diesel e Michelle Rodrigues estavam namorando na vida real durante as gravações, assim como seus personagens no filme? Michelle Rodrigues e Jordana Brewster não tinham carteira de motorista antes das filmagens. Ou seja, entraram no mundo dos carros literalmente do zero. No filme, Dominic Toretto tem 24 anos, mas na vida real Vin Diesel era 10 anos mais velho na época das gravações. Para o papel de Brian O'Connor, antes de Paul Walker ser escolhido, grandes nomes foram cogitados, como Mark Wahlberg, Christian Bale e até Eminem. Você consegue imaginar outro ator no lugar de Paul Walker? Ou acha que ele foi a escolha perfeita? Você sabia que em Mais Velozes e Mais Furiosos, quando Brian vence a primeira corrida, ele desliza de lado em direção à multidão? Esse movimento não foi feito por um dublê. Paul Walker realizou essa manobra sozinho. Aliás, ele fez várias cenas de ação tanto nesse filme quanto no original. Isso porque, além de ator, ele era um grande entusiasta de corridas de rua e um motorista habilidoso. Esse é o único filme da franquia Velozes e Furiosos que não tem nem mesmo uma participação especial de Vin Diesel como Dominic Toretto. O motivo da ausência do ator foi porque na época ele estava ocupado gravando outro filme. A cena em que o Corvette colide com o Mustang na rodovia não estava no roteiro, mas acabou acontecendo de forma inesperada. Felizmente, o dublê saiu ileso do acidente. Você sabia que em Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, após as exibições teste receberem reações negativas, a Universal pediu para Vin Diesel fazer uma participação especial para impulsionar o desempenho do filme nas bilheterias? Diesel aceitou, mas com uma condição, que a Universal cedesse os direitos da franquia Riddick para ele. Com isso, ele conseguiu produzir Riddick 3, 2013, de forma independente. Mais tarde, em Velozes e Furiosos 7, foi revelado que a corrida entre Dom e Sean teve Dom como vencedor. Outro detalhe curioso é que as autorizações para filmar em Tóquio eram praticamente impossíveis de conseguir. Mesmo assim, a equipe decidiu gravar as cenas sem permissão. A polícia japonesa, em muitos casos, era educada e permitia cerca de 10 minutos de gravação antes de expulsá-los do local. O diretor Justin Lin também não sabia que o estúdio havia contratado um bode expiatório. Sempre que a polícia chegava para fazer uma prisão, essa pessoa se passava pelo diretor e passava uma noite na cadeia no lugar dele. Além disso, a última corrida de Han não pôde ser filmada em Tóquio devido a limitações logísticas. Em vez disso, a cena foi gravada em Los Angeles, onde ruas foram decoradas com elementos cenográficos e retoques digitais para recriar o visual da capital japonesa. Você sabia que em Velozes e Furiosos 4, Vin Diesel inicialmente queria que o quarto e o quinto filme fossem gravados ao mesmo tempo, mas a Universal preferiu esperar para ver o desempenho do quarto filme antes de seguir com o quinto. O filme foi um grande sucesso e arrecadou mais que Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio apenas no primeiro final de semana de estreia. Aproximadamente 240 carros foram construídos especialmente para as filmagens. Durante as cenas no túnel, todos os atores parecem estar suando intensamente, mas, na verdade, eles usavam garrafinhas de água para borrifar em si mesmos e criar esse efeito. Isso pode ser visto nos erros de gravação e nos bastidores do DVD. Mesmo com o elenco original reunido, Michelle Rodrigues não aparece em nenhuma cena com Paul Walker ou Jordana Brewster. Isso acontece porque Letty morre logo no começo do filme. Além disso, Michelle teve pouco tempo de tela porque estava ocupada com as filmagens de Avatar. Velozes e Furiosos 4 foi o primeiro da franquia a ser lançado em abril, ao invés de junho. Você sabia também que este filme marca a estreia de Gal Gadot no cinema? Você sabia que em Velozes e Furiosos 5, a Universal decidiu mudar o foco da franquia? Diferente dos filmes anteriores, que giravam em torno de corridas de rua, este marcou a transição para um estilo mais voltado para assaltos e ação. Prova disso? Só tem uma corrida no filme todo. A produção queria filmar no Rio de Janeiro, mas o governo de Porto Rico ofereceu incentivos fiscais de quase 11 milhões de dólares. Resultado? As cenas do Rio foram, na verdade, filmadas em Porto Rico. Essa é a primeira aparição de Dwayne Johnson na saga. Para viver o agente Luke Hobbs, ele pegou pesado nos treinos, aumentando ainda mais sua massa muscular para parecer ainda mais imponente. A luta épica entre Vin Diesel e Dwayne Johnson demorou mais de uma semana para ser gravada. Aqui uma curiosidade bizarra. O nome da personagem de Gal Gadot, Gisele, nunca é mencionado em nenhum momento do filme. Esse também foi o primeiro filme da franquia a passar das 2 horas de duração. E o sucesso foi absurdo. Ele superou rapidamente o faturamento de Velozes e Furiosos 4 e se tornou o maior da saga na época. Mas depois foi ultrapassado pelos filmes seguintes. Você acha que essa mudança na franquia foi uma boa ideia? Ou prefere as corridas de rua? Comenta aí. Você sabia que em Velozes e Furiosos 6, o filme originalmente foi pensado como 2 partes? A primeira terminaria com a cena do tanque e a segunda encerraria com o avião.
mas acabaram juntando tudo em um único filme. Durante as filmagens, mais de 100 carros foram destruídos, quebrados ou seriamente danificados, um verdadeiro caos automobilístico. A perseguição com o tanque seria feita inteiramente em CGI, mas o diretor Justin Lin fez questão de que fosse tudo o mais real possível, com apenas alguns retoques digitais depois. A conversa entre o vilão Shaw e o Toretto, logo após a corrida entre Letty e Dom, acontece em um lugar icônico, a antiga usina de Battersea em Londres. Você pode reconhecer ela da capa do álbum Animals, do Pink Floyd. Perto do fim do filme, quando Letty está com Dom, o Brian e o restante da equipe, o Brian tenta se desculpar com ela por tê-la envolvido com o Braga. Letty responde: "Eu posso não lembrar de nada, mas sei de uma coisa. Ninguém me obriga a fazer nada que eu não queira." Essa é a primeira vez em toda a franquia que Brian e Letty têm um diálogo direto. E esse também foi o último filme da saga lançado enquanto Paul Walker ainda estava vivo, o que deixa tudo ainda mais marcante para os fãs. Durante as gravações de Velozes e Furiosos 7, a produção foi interrompida em 1º de dezembro de 2013, após a trágica morte de Paul Walker em um acidente de carro no dia 30 de novembro. As filmagens estavam rolando em Atlanta, e o filme tinha estreia prevista para 11 de julho de 2014. O diretor James Wan e os executivos da Universal fizeram uma reunião para decidir como seguir com o projeto de forma respeitosa à memória de Walker. Na época, ele já havia gravado quase metade de suas cenas, e chegou-se a considerar cancelar o filme, mas no fim, optaram por continuar, reescrevendo partes do roteiro para homenageá-lo. Para completar as cenas de Brian O'Connor, foram usados dublês de corpo, de ação e até imagens de arquivo. Os irmãos de Paul, Caleb e Cody Walker também ajudaram como dublês e na dublagem do personagem. A icônica cena final, onde o carro de Brian segue por uma estrada diferente, faz referência à formação do Homem Ausente, um tributo usado por pilotos militares para homenagear um companheiro perdido. Uma despedida emocionante para um ator inesquecível. Você sabia que em Velozes e Furiosos 8, esse foi o primeiro grande blockbuster de Hollywood filmado em Cuba desde os anos de 1950, mas filmar por lá não foi nada fácil. A produção enfrentou vários desafios, como falta de água potável e Wi-Fi instável. Resultado, eles levaram tudo de fora: helicópteros, caminhões e até garrafas d'água. Vin Diesel revelou que o filme teria cenas em Nova York. Na época, ele disse: "Velozes 7 foi pelo Paul, e Velozes 8 será do Paul." Isso porque antes de falecer, Paul Walker já tinha garantido a Vin Diesel que o 8º filme iria acontecer. Em várias entrevistas, Diesel fez questão de reafirmar essa homenagem ao amigo. Por isso, o filme começa com uma corrida de rua, relembrando os 2 primeiros longas da franquia, que também abriam com corridas insanas e, claro, com o Brian, Paul Walker, ao volante. E para fechar com tudo, Velozes 8 foi o 30º filme da história a ultrapassar $1 bilhão em bilheteria mundial, e o segundo da saga a alcançar esse feito.